Agora a gente parte para nossa entrevista dessa quarta-feira. A gente vai conversar com o Écio Costa, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, Écio, seja bem-vindo. Bom dia, Camila. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos que acompanham o TC News. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre economia nos Estados Unidos e principalmente política monetária. A gente está tendo algumas falas, né, um pouco dissoantes dentro do Federal Reserve. Por exemplo, o indicado de Donald Trump, Stephen Miller, aposta, né, em um corte maior, em cortes maiores e mais cortes pelo Federal Reserve, ao contrário do que pregam dirigentes um pouco mais conservadores, mais hawkish, que vão na linha de que a inflação ainda preocupa. Queria saber se essa diferença que a gente acompanha dentro do Federal Reserve contrata alguma aversão para o mercado, alguma ansiedade, como você enxerga isso? É um sinalizador, né, de mudança na composição e na tendência das decisões de juros lá do FONC, né, do Federal Open Market Committee. Com o passar aí dos tempos, você vai ter cada vez mais indicados do governo Trump que seguem um alinhamento com a política que ele defende de redução de taxas de juros num ritmo mais forte. Então, esse posicionamento que foi destoante da maioria, né, dos demais integrantes, já foi um forte sinalizador que isso vai se manter. Então, deve haver mais posicionamentos do tipo nas próximas reuniões e a pressão, né, para que haja uma redução maior na taxa de juros vai continuar, o que traz sim alguma preocupação, porque você tem aí uma pressão inflacionária, né, principalmente por conta da política de tarifas, que traz hoje um impacto maior no atacado, mas que eventualmente vai ser transmitido para o varejo. Se isso acontecer, né, no nível, na intensidade que alguns analistas falam, você vai ter um processo de elevação da inflação importante acontecendo lá nos Estados Unidos, o que vai terminar fazendo com que os principais, a maioria, né, dos componentes do FONC, talvez até mudem a decisão de redução de juros. Agora, claro, vale lembrar que lá nos Estados Unidos não se olha apenas a inflação, se olha também o mercado de trabalho. Aqui no Brasil, desde que nós passamos a ter um Banco Central autônomo, o mercado de trabalho também passou a ser observado. Só que aqui a gente tem hoje mínimas históricas de taxa de desemprego, o que é bastante, o que pressiona bastante a inflação, e temos uma inflação resiliente. Lá, você tem uma inflação que está mais ou menos mantida num patamar que preocupa um pouco, mas atualmente não está com forte elevação, e um mercado de trabalho que nas últimas revisões que foram apresentadas foi constatado uma desaceleração forte do mercado de trabalho. Então isso ajuda a justificar o movimento que vimos na semana passada e também futuros movimentos aí de reduções até o final do ano. Se eu queria falar com você também, né, ainda sobre a questão envolvendo esses Fed Boys que têm uma visão um pouco mais hawkish, as falas deles vão em linha de que a inflação preocupa por conta dos impactos das tarifas e que o mercado de trabalho, ele segue em pleno emprego, apesar de todas essas revisões baixistas, não é nada alarmante ou preocupante, o mercado de trabalho estaria longe de uma crise. E aí, levando em consideração esses dois pontos e a revisão do dot plot, isso não soa um pouco contraditório por parte do Federal Reserve e desses dirigentes? Eu acabei de comentar, né, que os dados mostram uma desaceleração do mercado de trabalho, né, com revisões que apontam para uma menor geração de empregos do que se esperava. Então, realmente, de certa forma, contraditório. E é tão contraditório que houve uma redução na taxa de juros. Uhum. Então, se reduz a taxa de juros, mas diz que o mercado continua em pleno emprego. Talvez tenha sido um movimento de precaução
mas as apostas do mercado são para que haja novas reduções de taxa de juros nas próximas reuniões. E aí a gente não sabe se isso é talvez atendendo à pressão, né, do presidente Trump, né, ou se há realmente sinais antagônicos e alguns dos sinais estão fazendo com que você tenha realmente uma redução da taxa de juros por lá. Eu queria pedir só para você reforçar aqui para nossa audiência como que está o seu olhar em relação ao corte de juros nos Estados Unidos. Você aposta em 3 cortes até o final do ano, seguindo o dot plot, ou não? Como está a sua visão? Eu vou, de certa forma, alinhado com isso. Uhum. A pressão do representante do governo Trump lá, né, o mais recém-indicado, ele talvez não venha a contaminar, e pode-se haver uma aceleração nesse processo, desde que você tenha realmente impactos mais fortes no mercado de trabalho. Na outra direção, havendo uma postergação desse processo de tarifaço dos Estados Unidos contra diversos países, inclusive o Brasil, isso pode aumentar a inflação, e aí essa aposta de mais 3 reduções de igual patamar pode também ser revisado para um cenário mais hawkish. Mas, por enquanto, eu acho que o Federal Reserve ele é muito conservador, né? Uhum. Então termina fazendo com que tenha essa redução na atual gestão, tenha essa redução um pouco mais espaçada, e sempre observando o mercado. Agora, voltando um olhar um pouco mais para o Brasil, professor, eu queria te ouvir em relação à ata do Copom, que saiu ontem. Você analisa como esse documento, e na sua visão, ele fecha todas as portas para um corte de juros em 2025? Sim, sim. Essa era a expectativa, realmente. Não me surpreendeu. Né? E isso é até, de certa forma, em termos de retomada de credibilidade recente, né, do Banco Central e do Comitê de Política Monetária. Havia lá atrás uma grande preocupação que essa mudança com a atual gestão tivesse uma influência forte, né, do governo Lula, onde muita pressão aconteceu, né, mas o Copom e o Banco Central seguem firmes, né, com o objetivo de convergência da inflação para 3% em 2027, e há vários sinais que ainda mostram pressão inflacionária, principalmente no setor de serviços, que é impactado, como já mencionei, por um mercado de trabalho superaquecido, né, com taxas de desemprego em suas mínimas históricas. E com a Selic no patamar dos 15%, professor, aproveitar que você citou, né, agora há pouco o mercado de trabalho, o que faz o mercado de trabalho ainda ser tão resiliente, tão resistente a responder essa política monetária tão restritiva? É o fiscal? Tem algum outro fator na sua visão? É o fiscal, é o crédito, é o funcionalismo público, né, através de novas contratações. Você tem esses fatores que continuam pressionando pelo lado da demanda. Então, a demanda crescente, com mais crédito, com mais despesas, vai gerando uma pressão forte no setor de serviços. Você vai olhar o desempenho do setor de serviços da pandemia para cá, ele, em poucos momentos, teve queda, né, no seu volume na passagem mensal. É o que realmente tem puxado a economia. E a indústria andando de lado, o agronegócio tem seus altos e baixos, porque tem questões climáticas, questões internacionais, de demanda, preços, mas o setor de serviços tem sido a mola propulsora da economia brasileira nesses últimos anos. E isso é o que tem também, como eu já mencionei, pressionado bastante a inflação, principalmente nesse período recente. Professor, outra pergunta que eu queria endereçar para você, ainda em relação ao Brasil, até para guiar um pouco o olhar do investidor que está acompanhando a gente, tomando como base a ata ou o comunicado e que amanhã vai ter o relatório de política monetária divulgado pelo Banco Central.
quais fatores você sentiu falta nesses 2 documentos anteriores que você quer acompanhar na divulgação desse relatório de política monetária, que ficou faltando o Banco Central explorar um pouquinho mais, na sua visão? Não, eu acho que foi bem em linha com o Uhum. esperado, na realidade. Ele pontuou questões internacionais, questões internas, né, do fiscal. Eu acho que talvez valha a pena tocar um pouco mais na questão do crédito. Né? Você tem o governo incentivando várias políticas de crédito com taxas de juros muito elevadas, e isso termina pressionando muito, né, o poder de compra, o endividamento das famílias. Programas recentes, né, como o consignado privado, por exemplo, trazem muita preocupação, né, e isso pode atrapalhar ainda mais a política monetária, que é bastante restritiva, com juros altos, mas com um governo que incentiva muito, através desse programa recente, por exemplo, o acesso ao crédito. Esse seria um momento onde deveria se reduzir o fiscal, reduzir um pouco a questão do crédito, do acesso, para que você pudesse controlar mais a inflação, posteriormente reabrir. 11h50. Eu também queria te ouvir um pouco sobre esse movimento do dólar e da moeda americana. A gente tem um fiscal que não vem fazendo preço, apesar de continuar se deteriorando e continuar com fatores preocupantes por conta de um fluxo positivo, de um carry trade positivo. Quando esse fluxo se esgotar, o fiscal pode vir a fazer preço? E aí eu já emendo a pergunta principal, que seria: é uma oportunidade de entrada na moeda americana, na sua visão? Eu digo que sempre é um bom momento para comprar dólar, seja com uma cotação alta, com uma cotação baixa. Você precisa diversificar, né? Precisa ter, inclusive, investimentos feitos em outras moedas, seja no mercado americano ou em outras bolsas e outros títulos, não colocando tudo aqui dentro do país. É um momento interessante onde não é causado, como você já mencionou, pelo Brasil, né? Ou seja, nós estamos com um processo de redução forte no saldo da balança comercial brasileira, que poderia ajudar muito, diminuindo o dólar, né? Fazendo com que o real se valorizasse, por conta de um fluxo positivo de dólares na economia com o saldo da balança comercial, mas vem caindo, né? O recorde do saldo aconteceu há 2 anos atrás, quando a gente chegou perto de 100 bilhões de dólares de saldo, depois caiu ano passado para 70 bilhões, esse ano deve ficar próximo de 50, né? Então vem caindo. E lá fora, nos Estados Unidos, você tem toda essa política tarifária lá dos Estados Unidos, o que mexe muito com a balança comercial de lá e que desvaloriza a moeda. Combinado com a redução de taxa de juros, novamente, é outro impacto importante para a redução, né, da valorização da moeda americana, e você vai falando aí de taxa de juros na casa dos 4%, enquanto que aqui no Brasil está em 15%. Então, essa taxa de juros aqui no Brasil de 15% também valoriza muito o real. Então, é um momento onde você tem realmente expectativas de câmbio nessa casa dos R$ 5 e pouco, muito mais próximo de chegar nos 5 do que chegar nos 6. Só que a gente vê também uma mudança para 2026, principalmente. 2026 vai ser um ano de muita expansão fiscal. Me preocupa muito os programas que estão sendo anunciados, Uhum. Um orçamento cada vez mais difícil, onde deve sair, por exemplo, nas próximas semanas, talvez, um anúncio de reajuste do Bolsa Família para o ano que vem, já que há um tempo que não é reajustado, e isso tem um impacto eleitoral muito forte, então não descartaria algum tipo.
E isso traz uma pressão importante no orçamento, no fiscal, o que pode reverter mais esse quadro, né, para o câmbio, por conta do aumento do risco que passa a acontecer. Então, é algo que, se você tem a oportunidade de estar comprando nessa cotação, vale bastante a pena, porque para o ano que vem, talvez haja uma reversão nessa expectativa de câmbio. Ainda mais se o ano que vem você começar a ter realmente uma redução da Selic aqui no Brasil. Aí isso também reverte o cenário, né, porque você vai ter menos atratividade dos títulos brasileiros com um risco maior. Écio, para a gente finalizar, eu queria te ouvir também um pouco mais sobre o fiscal. A gente teve dado de arrecadação saindo ontem, aliás, perdão, e a arrecadação ela mostrou um recuo na comparação com o último dado, uma queda de 1,5% na comparação ano a ano. O quanto isso tem de influência uma atividade um pouco mais fraca e o quanto essa desaceleração que a política monetária contrata e que o Banco Central precisa ver para poder baixar a Selic vai acabar impactando a arrecadação, que é como o governo vem tentando ali contornar as contas públicas e entregar as metas que promete, sempre vindo da ponta da arrecadação. O segundo semestre ele é de um impulso fiscal bem maior. No primeiro semestre, a gente teve contenção, né, de despesas, ali na casa dos 30 bilhões. Você teve um orçamento que demorou a ser aprovado, então também a utilização dos recursos ele era bastante regrado. Você teve também a questão dos precatórios, né, que foi empurrada para o segundo semestre. E tudo isso vai acontecer agora nesse segundo semestre. E o Selic, lembrando, como você mencionou, a 15%, que tem desacelerado principalmente a indústria, que é um setor onde a arrecadação é muito importante. Segundo semestre vai ter tudo isso liberado, contingenciamento liberado, precatório sendo pago, novos programas sociais que estão sendo anunciados, alguns já entram nas despesas. Tem, claro, também, final de ano, um pouco de atividade econômica mais aquecida, né? Porque você tem um movimento de demanda forte, mas as despesas em um patamar muito mais elevado. Então, isso vai preocupar bastante, né, em termos do fechamento das contas do governo. A economia desacelerando, resultado aí do terceiro trimestre já viu com nova desaceleração, o IBCBR mostrou isso, né, uma queda que pode impactar a arrecadação com gastos mais elevados. Então, isso tudo vai terminar repercutindo na relação dívida-PIB, que tende a se aproximar cada vez mais dos 80%. Professor, obrigada pela sua entrevista. Écio Costa, que é professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, por estar aqui com a gente, por seu esforço para participar. Ficou preso no trânsito, mas deu para atender a gente mesmo aí do carro. Então, mais uma vez, meus agradecimentos. É um prazer contar com você aqui na nossa cobertura e até a próxima. Eu que agradeço e realmente hoje foi meio complicado, mas no final deu certo, né? Isso aí, deu super certo. Obrigada, até mais.